Primeiramente, Deus é top. E aí, galerinha de Jesus, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui prosseguindo com a nossa série de provérbios. E tem sido muito legal porque esse livro é um livro maravilhoso que traz muita coisa legal pra gente. Antes de mais nada, como sempre, eu gostaria de pedir a vocês para que vocês estejam aí curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no canal e acionando esse sininho aí que tem das notificações para você ficar ligado em tudo que está rolando por aqui. E para você interagir com a gente também, comente aí alguma coisa que você entender, alguma pergunta que você queira fazer, colocar aí sua opinião, sugestões também. Vai ser bem legal essa interação com você, ok? Então, prosseguindo com a nossa série de provérbios, eu queria hoje comentar sobre o capítulo 6 de Provérbios e alguns versículos que falam coisas assim bastante interessantes. E é um texto bastante conhecido, a gente costuma ler muito esse texto para algumas meditações que a gente faz, principalmente num determinado assunto que você vai saber agora. Então, Provérbios 6, a partir do 16, diz o seguinte: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Então Salomão está falando o seguinte aqui: tem 6 coisas que Deus que aborrecem o Senhor, mas a 7ª o Senhor abomina, e essa 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. E eu queria ampliar um pouco esse entendimento aqui. Quando a gente fala de irmão, a gente pensa só em igreja, né? Em corpo de Cristo, essa coisa toda, mas eu queria ampliar numa perspectiva que nós somos todos irmãos. Isso não acontece só dentro das igrejas, mas isso acontece muitas vezes no seio da família, isso acontece muitas vezes nos locais de trabalho, isso acontece muitas vezes em algumas instituições que a gente faz parte, de pessoas que semeiam contendas. Muitas vezes não estão satisfeitas com elas mesmas, então elas semeiam contenda entre as pessoas daquele determinado grupo. Então, Salomão está dizendo algo muito interessante aqui. No vídeo passado eu falei, Salomão é conhecido como o homem mais sábio do mundo. E ele mesmo entendeu que esse tipo de coisa não agrada ao Senhor. E se você quer agradar a Deus na sua vida, esse tipo de coisa você não deve fazer. Então, para nós estarmos bem com Deus, eu preciso entender que Deus tem propósitos específicos para mim e tem propósitos específicos para as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu não preciso me incomodar com o que está acontecendo com a vida do próximo. Eu preciso cuidar da minha vida. Tem uma pessoa que fala isso: vai cuidar da sua vida, de uma forma muito interessante, muito carinhosa, mas eu não sei, alguns que seguem aí o Pablo Marçal, ele costuma falar isso, né? Vai cuidar da sua vida. Mas no sentido de que eu preciso realmente cuidar das coisas que se referem a mim e não me preocupar com aquilo que se refere ao próximo. Eu só devo me preocupar com o próximo quando eu tiver a intenção de ajudá-lo. Eu acho que esse é o cerne da questão. Eu só devo me preocupar com o próximo quando eu tiver com a intenção de ajudá-lo e não de prejudicá-lo. Eu entendo que é esse sentido
A questão de semear contenda é dizer assim, eu falar de uma pessoa para outra e para outra e para outra e para outra. Deixa que o tempo resolve as coisas. Então isso, para a gente entender o que a palavra de Deus está falando, o coração de Deus abomina esse tipo de atitude. E eu queria deixar essa reflexão com você. A gente tem feito reflexões bem objetivas em relação a Provérbios, e Provérbios é um livro muito prático. Então pense o seguinte, Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, entre as pessoas próximas, entre os chegados. E para a gente agradar o Senhor em tudo que nós fazemos, nós precisamos deixar de fazer esse tipo de coisa que desagrada a Ele. Que você possa pensar, se você conhece pessoas assim, ore por elas, procure ajudá-las, elas precisam de ajuda. E sobretudo, que eu e você possamos não ter esse tipo de atitude para que a gente possa, com a nossa vida, agradar ao Senhor. Olha, Deus te abençoe, continue passando por aqui, continue prestigiando essas reflexões, porque eu creio que Deus tem bênçãos incontáveis para a sua vida. Continue curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal se você ainda não se inscreveu e acionando o sininho, porque isso é importante, que você vai levar essa mensagem para outras pessoas que ainda não passaram por aqui. E não se esqueça, Deus é top. Deus te abençoe. Um beijo.